que o silêncio é ensurdecedor antes de uma queda. No Egito Antigo, esse silêncio vinha dos templos, dos corredores de pedra e do olhar fixo de um homem que acreditava ser eterno. Moisés, por que não me obedeceu? Agora eu irei atrás de você! Ele não era apenas rei, não era apenas senhor de exércitos, de rios e de cidades inteiras. Ele se chamava Deus. Quando o faraó caminhava, ninguém respirava. O chão era sagrado, a palavra dele era lei, e sua imagem estava gravada em tudo, nas paredes, nos obeliscos e nos corpos dos escravos. O Egito não girava em torno do sol, girava em torno dele. Desde criança, o faraó foi ensinado a nunca duvidar, nunca questionar, nunca temer. Enquanto outros aprendiam a rezar, ele aprendia a ser adorado. Enquanto outros morriam, ele era preparado para permanecer. O Nilo obedecia, as colheitas obedeciam, os homens obedeciam, e quando algo não obedecia, era esmagado. Milhares de mãos ergueram o império. Mãos cansadas, feridas, anônimas, hebreus que viviam sob o peso de um nome que não podiam pronunciar em voz alta. Eles construíam cidades que nunca seriam deles. Carregavam pedras que selavam o próprio sofrimento e aprendiam dia após dia que o faraó não sangra, não chora, não perde, mas toda tirania começa com medo, medo disfarçado de poder. O faraó olhava para os hebreus e via números muitos, demais, vidas que cresciam fora do controle. Então veio o decreto, frio, calculado. Os meninos deveriam morrer, não por ódio, mas por prevenção. O rio que dava vida agora carregava corpos. O Nilo vermelho não de barro, mas de sangue. Mesmo assim, o faraó dormia tranquilo, porque deuses não têm pesadelos, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Até que um dia, o impossível aconteceu. Uma criança escapou do rio, criada dentro do próprio palácio, amamentada pelo povo que ele escravizava, educada sob o teto do homem que assinou sua sentença de morte. O destino entrou no Egito sem pedir permissão, silencioso, paciente, e o faraó nem percebeu, ainda não, porque o verdadeiro conflito não começa com trovões, começa com orgulho, e nenhum deus aceita ser desafiado. O faraó acordava todas as manhãs com o cheiro da eternidade ao seu redor. O palácio era ouro, era fumaça, era silêncio quebrado apenas pelo tilintar das correntes e pelos sussurros de servos temerosos. Ele se sentava no trono como quem segura o mundo inteiro, e o mundo inteiro era dele. Mas ainda assim, havia uma inquietação que nem o ouro conseguia calar. O povo hebreu crescia em número e em esperança silenciosa. O faraó olhava para eles e via uma ameaça que não podia tocar com as mãos, apenas esmagar com decretos. Os conselheiros sussurravam que eram apenas escravos, nada mais, que não havia perigo. Mas o faraó sentia algo diferente, uma sombra nas margens do Nilo, algo que não se curvava. Então o profeta apareceu, não em trono nem em riquezas. Apareceu como quem não pede nada, mas carrega tudo, e disse apenas: "Deixe meu povo ir." Simples, direto e irreversível. O faraó riu, não um riso comum, mas o riso de quem acredita que a eternidade é sua, perguntando que lei era aquela e que homem ousava falar com ele daquele jeito. Ali começou a guerra silenciosa entre dois mundos. Um homem que se acreditava Deus e outro que falava com o invisível. O faraó não hesitou, voltou ao trono e decretou castigos, punições que transformavam cada pedra, cada cidade e cada campo em lembrança do seu poder. O rio se enchia de medo, as ruas de lágrimas, mas cada ato de tirania plantava sementes de desafio. O impossível, que ainda não tinha forma, começava a se mover, como se a própria história tivesse decidido intervir. O faraó começou a perceber que a força de um homem não se mede apenas pela mão que dá ordens, mas pelo medo que consegue manter aceso. E quando o medo vacila, o poder treme.
Vieram então os primeiros sinais, pequenos, quase imperceptíveis, mas impossíveis de ignorar para quem se vê como eterno. O ar cheirava diferente, as águas do Nilo mudavam, o céu se tornava cúmplice de algo que ele não podia controlar. Em cada um desses sinais, o faraó sentia uma fenda no orgulho, no trono, na própria alma de Deus que ele acreditava ser. Porque até o maior tirano, mesmo quando se chama Deus, enfrenta algo que não pode esmagar. O Egito nunca mais seria o mesmo. O faraó acreditava que dominava tudo e que nada poderia desafiar seu trono dourado. Mas o impossível começou a bater à porta. O rio virou sangue, peixes mortos boiavam, a água que nutria agora matava. O rio virou sangue, peixes mortos boiavam, a água que nutria agora matava. O povo gritava, os sacerdotes corriam, e o faraó apenas estreitava os olhos, como se dissesse que aquilo não o tocava. Vieram as rãs, depois os insetos, depois as pestes, e ainda assim ele mantinha a mão firme no cetro, dizendo que não havia Deus que o derrotasse. Mas a cada praga, seu coração percebia algo que ele não admitiria em voz alta, que havia limites para o controle e que nem mesmo um rei-deus pode dobrar tudo à sua vontade. O palácio começava a cheirar a medo, mas o orgulho ainda o segurava, como correntes invisíveis. Enquanto isso, alguém caminhava entre os hebreus. Você ousa desafiar o poder do Egito? Suas palavras selam seu destino. Um líder, um libertador, ainda humano, que não precisava de trono nem de ouro, apenas de coragem e fé. O faraó sentia a sombra dessa força, algo silencioso que não podia esmagar com soldados nem decretos, algo que sussurrava que ninguém é imortal. No ápice de sua arrogância, o primeiro arrependimento tentou nascer, mas ele não permitiu, porque admitir seria perder tudo, inclusive o mito que chamava de vida. O faraó já não dormia como antes, o silêncio do palácio era pesado, e cada corredor parecia anunciar que algo estava vindo. Conselheiros não tinham respostas, magos evitavam seu olhar e o orgulho de um deus começava a tremer. Então veio a noite da morte, casas em luto até a do mais poderoso. O faraó sentiu algo que nunca havia sentido, não no corpo, mas na alma, a suspeita de que talvez não fosse invencível. Mesmo assim, recusou-se a ceder, murmurando que ninguém desafiava o faraó diante de espelhos que refletiam sua própria fragilidade. O império vacilava, soldados olhavam para o céu, sacerdotes viam sinais que não sabiam explicar, e o Nilo parecia murmurar que a história estava prestes a mudar. O faraó sentiu o poder escorrer, não em exércitos ou muros, mas em algo invisível que corrói até o orgulho mais duro. O trono já não parecia eterno, e entre arrogância e desespero, uma escolha se aproximava, silenciosa, inevitável, sem que ele soubesse que mudaria tudo para sempre. A noite caiu sobre o Egito. Não havia canto nem festa, apenas choro. O faraó ficou sozinho pela primeira vez, sem servos, sem sacerdotes, sem vozes dizendo que ele era eterno. O herdeiro estava morto, o futuro estava morto, e o trono parecia vazio diante do infinito. Então ele cedeu, ordenando que os hebreus partissem, não por misericórdia, mas porque o poder já não se sustentava. As portas se abriram e um povo saiu da sombra, ouvindo pela primeira vez o som estranho da liberdade. Mas o orgulho não morre fácil. E ao ver o deserto engolir o que julgava possuir, o faraó percebeu tarde demais que nenhum homem pode se chamar Deus sem pagar o preço. A raiva voltou e os carros de guerra foram preparados. O rei, que se chamava Deus, decidiu recuperar o que julgava ser seu. O mar se abriu diante dos hebreus, não como mito, mas como ruptura da realidade. E quando o faraó entrou, o caminho se fechou. O Deus afundou, o trono virou água e o nome que inspirava medo virou silêncio.
O maior tirano da terra não foi derrotado por armas, foi quebrado pela própria ilusão de ser eterno. O Egito continuou, a história seguiu, mas o mundo jamais esqueceu o dia em que um homem que se chamava Deus descobriu que não era, porque todo poder que se sustenta apenas no medo, um dia encontra algo que não pode controlar. O Egito voltou a respirar. As águas do Nilo seguiram seu curso e os templos continuaram de pé, mas algo havia mudado para sempre. O nome do faraó ainda era lembrado, gravado em pedra, em ruínas e em histórias contadas em voz baixa, mas já não inspirava temor, inspirava aviso, porque o verdadeiro fim daquele rei não foi no mar, foi na ideia, a ideia de que um homem pode ser mais do que homem, de que poder absoluto não cobra seu preço e de que o medo sustenta impérios para sempre. Os hebreus seguiram adiante, não sem cicatrizes, não sem lembranças, mas livres. E o mundo aprendeu algo naquele deserto, algo simples e eterno. Todo tirano acredita que é único. Todo tirano acredita que será o último e todo tirano acredita que a história depende dele, até o dia em que a história segue sem pedir permissão. O faraó se chamou Deus e por isso caiu como homem, porque nenhum trono é mais alto que o tempo e nenhum poder sobrevive quando se coloca acima da própria humanidade. O eco daquela queda ainda ressoa em cada império, em cada líder e em cada voz que confunde autoridade com divindade. A pergunta nunca foi se o faraó cairia. A pergunta sempre foi quando, e a resposta veio como sempre vem, silenciosa e inevitável. Muito tempo depois da água se fechar e do silêncio engolir o nome do rei, algo continuou vivo. Não era o Egito, não eram os hebreus, era a lembrança, porque algumas histórias não terminam quando o último corpo afunda. Elas continuam caminhando de século em século, de império em império. O trono do faraó foi ocupado outra vez. Sempre é, outro nome, outro rosto, outra coroa, mas o peso era o mesmo. Os novos reis mandavam gravar seus feitos nas pedras, mandavam erguer templos e repetir o ritual antigo. Mandavam gravar seus feitos nas pedras, mandavam erguer templos e repetir o ritual antigo de dizer que governavam, porque eram mais do que homens. Por um tempo funcionava, sempre funciona no começo. O medo voltava. O silêncio obedecia e o povo abaixava a cabeça, mas em algum lugar, longe dos palácios, alguém sempre contava a história do rei que caiu, não como lenda distante, mas como um aviso sussurrado, a história de um homem que confundiu poder com eternidade, de um trono construído sobre dor e de um Deus que não sobreviveu ao próprio reflexo. Esse sussurro era perigoso, porque ideias atravessam muros, ideias não obedecem decretos e ideias não se ajoelham. O faraó perdeu quando acreditou que controlava tudo. Perdeu quando esqueceu que governar pessoas não é o mesmo que possuir almas. E perdeu quando matou o futuro achando que estava protegendo o presente. Essa é a parte que os tiranos nunca entendem. O poder que se impõe pela força parece eterno até o dia em que alguém decide não ter mais medo. O Egito caiu, não em ruínas imediatas, mas no significado. Você e ousa sempre que um desafiar líder se o poder coloca do acima Egito? da vida, Suas palavras acima da serão justiça e acima do humano, o eco daquele mar se abrindo volta a soar, não como milagre, mas como consequência, porque a história não destrói tiranos por acaso, ela apenas cobra o que foi construído errado desde o início. Talvez essa seja a parte mais assustadora de todas, não é que o faraó foi único, é que ele nunca foi o último. O faraó caiu porque acreditou em uma mentira, a maior de todas, a de que poder absoluto o tornava intocável. Mas a história nunca foi sobre o Egito e nunca foi apenas sobre um rei antigo. Sempre foi sobre o coração humano quando se coloca no lugar de Deus.
O faraó não começou como monstro, ele se tornou aos poucos, toda vez que escolheu o orgulho em vez da humildade, o medo em vez da justiça e o controle em vez da vida. É por isso que essa história atravessou milênios, porque ela se repete sempre que alguém acredita que manda mais do que deve, que pode tudo e que responde a ninguém. O Deus que libertou os escravos não precisou de trono, não precisou de exércitos e não precisou ser temido. Ele apenas foi, e isso foi suficiente para quebrar o maior império do seu tempo. O mar se abriu não só para um povo, mas para a verdade. A verdade de que nenhum poder humano é definitivo, de que nenhum nome é grande demais e de que nenhuma coroa resiste quando se levanta contra o que é justo. O faraó afundou porque tentou ser Deus, e o mundo aprendeu que só existe um trono que não cai. Essa não é uma história sobre o passado, é um espelho para líderes, para nações e para cada pessoa que assiste até aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, não foi por acaso, talvez seja para lembrar, talvez seja para declarar, talvez seja para alinhar o coração. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: em nome de Jesus, eu creio. E o nome da sua cidade, não como ritual, mas como posicionamento, porque fé também é voz. E toda libertação começa quando alguém decide não se curvar ao medo. O faraó caiu, mas a verdade permaneceu.